Pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre o título da Dinamarca em 1992, tá? Aí fica a indicação do filme Verão de 92, tá? Na Netflix. Essa história da Dinamarca cara, nem se a gente chamasse o Hans Christian Andersen para poder contar a história, um grande escritor dinamarquês, ele conseguiria escrever uma história tão incrível, tão inverossímil como parece ter sido essa Euro de 92. Eu me lembro dessa Euro, eu tinha 15 anos ainda, quase 16 anos, e eu já havia acompanhado a de 88, e essa de 92 foi interessante, porque, por exemplo, a Dinamarca, que acabou sendo a campeã, ela nem era para ter ido, ela foi eliminada no grupo que estava a Iugoslávia, no grupo de classificação para a fase final da Euro, que na época era disputada apenas por 8 seleções. Essas 8 seleções, a Iugoslávia se classificou, mas teve que sair, porque eles foram punidos por conta da guerra no país deles. E chamaram a Dinamarca pelo look loser, a regra lá do perdedor sortudo. E o técnico que vinha, o Richard Møller Nielsen, ele vinha desde 1990. E ele vinha, cara, ele foi a última opção, ele foi a 8ª opção. Eles tentaram um técnico estrangeiro como era o Sepp Piontek, que era o técnico anterior, que levou a Dinamarca em 84 à semifinal da Euro. E em 86 a Dinamarca, né, que parou nas 8ª de final da Copa do Mundo no México. E assim, só que vinha tendo um desgaste. Por exemplo, em 88 eles não passaram da primeira fase, perderam todos os jogos. Em 90 não conseguiram também passar na Copa do Mundo. Então entrou o Richard Møller Nielsen, mas cara, ninguém queria ele. O Michael Laudrup se aposentou, falou que do jeito que ele jogava não era interessante, e o Brian, o irmão mais novo de 21 anos, quer dizer, o Michael aos 26 anos se aposentou da seleção porque não concordava com o jeito do técnico jogar, o que assim, absurdo, né? Um cracaço que ele foi. E o Brian Laudrup, irmão dele, de 21 anos, também foi nessa, e ele ainda foi mais duro. Ele falou que respeitava o Richard Møller Nielsen, o Nielsen ali, né, como técnico, mas como pessoa, mas não respeitava como técnico e não queria jogar para ele. Só que assim, a federação também não tinha muito o que fazer, apesar deles também não gostarem dele, eles mantiveram ele. E de 90 até 92, só que eles não conseguiram se classificar. E, só que em cima da hora ligaram para ele, você consegue? É claro, estou 2 anos trabalhando nisso, vamos lá. E ele liga para alguns jogadores, e ele tenta também o Michael Laudrup, só que o Laudrup fala que tinha ficado fora da seleção 2 anos, não era justo com aquele grupo, e o Brian topa vir para a seleção. E que eu achei algo muito grandioso, tanto do técnico quanto do Brian, né, de ter aceitado e eles terem chegado a um acordo. Só que, cara, ele tinha uma dificuldade tremenda de lidar com os jogadores. Ele sacava muito de tática, entendia muito do jogo, via muitos jogos, mas ele não conseguia se aproximar deles. As pessoas falavam com ele, você tem que motivar o grupo. Ele não entendia que ele tinha que motivar, já que os caras estavam jogando pela seleção do país deles. Mas o caso ali não era nem motivar o grupo, falar palavras de motivação, mas gerir um grupo e fazer com que eles formassem realmente uma seleção, não um amontoado de bons ou excelentes jogadores. Por exemplo, o Schumacher estava na seleção, um dos melhores goleiros que eu vi, um dos maiores goleiros do United de todos os tempos. Se não for o maior, né, o Van der Sar e ele ali, 2 monstros. O Brian Laudrup, cracaço de bola, e até no filme que eu indiquei aí, o técnico fala que para ele o Brian é o melhor jogador que ele tinha visto jogar até então. Cara, e assim, o que acontece? A Dinamarca vai para Euro e ela, olha como era difícil. Um grupo tava a Inglaterra, que eles fizeram o primeiro jogo e empataram. Depois a Suécia, a dona da casa. Depois a França, de Papin, timaço também. Eles conseguiram se classificaram em segundo lugar. E
pegaram a Holanda no outro grupo, que eles empataram em 2-2 e ganharam nos pênaltis. Na final, eles fizeram a final com a Alemanha. Aí olha só, a Holanda era a atual campeã europeia, golaço do Van Basten lá em 88. A Alemanha era a atual campeã do mundo. E aí duas observações. No outro grupo tinha a Escócia, foi a primeira participação em Euro, a SEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, que estava substituindo ali, no caso, a União Soviética, que já não era mais União Soviética, né? Era a Rússia e os outros países ali, então eles criaram assim. Nas Olimpíadas também foi a SEI. A Alemanha e Holanda, então a atual campeã europeia e campeã do mundo. E eles pegaram na final a seleção alemã e ganharam de 2-0. Schumacher pegou demais, ele fez uma defesa, uma cabeçada do Klinsmann surreal. Eu vou deixar os melhores momentos no vídeo da UEFA aí para vocês terem noção do que foi, tá? Então fique até o final do vídeo. Cara, qual é a lição que a gente tira disso? Primeiro, ele era um obstinado técnico. Segundo, ele era um cara que entendia muito, mas ele não conseguia passar isso para os jogadores. O técnico tem que saber passar para os jogadores, não é motivar os jogadores, mas acreditar naquilo que ele sabe e conseguir transmitir aquilo para os jogadores. E os jogadores, eles têm que ter humildade de entender e, sim, se preciso for, conversar com o técnico, tentar chegar num acordo. E assim, acabou que tudo deu certo e a Dinamarca foi a campeã, uma campeã europeia incrível, um baita time. Eles entraram para a história como os campeões e vinham sendo achincalhados por todo mundo. Esse Vilfort, que fez o segundo gol 2-0, ele, cara, a filha dele morreu de câncer e ele é portador assim, da luta contra o câncer. Ele é um porta-voz, ele atua muito nisso. O Richard Moller Nielsen, né, o técnico, faleceu em 2014, ele é de 1937, e cara, os jogadores, todo mundo lutou contra ele, mas ele perseverou, ele foi muito corajoso, ele foi muito valente, e eu tiro meu chapéu para ele. É uma história incrível. Eu vi o filme, aí eu me toquei e falei, cara, eu tenho que contar essa história pro pessoal que não sabe dela. Aí eu pesquisei. Pessoal, eu tentei colocar o vídeo aí dos melhores momentos e tudo, gol, mas não rolou. O YouTube bloqueia. Então, beleza, ficaram as fotos, ficou bem bacana, foi um vídeo que eu adorei fazer. Beijo e abraço a todos, valeu, tá? Obrigado.